Então, bora. Vai entrar Bora. o Daniel, o nosso Daniel? Acho que é. Então, boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de todos. Muito obrigado por ter aceitado o convite, Alejandro. Alejandro é já antigo colega nosso, já foi preceptor na residência de nefrologia. Atualmente, ele quem dá uma força boa no estágio de hemodiálise de crônicos. Sempre muito solícito, muito empolgado e as aulas muito boas também. A discussão flui bastante. Então, a gente conseguiu convencê-lo a dar essa aula de biomarcadores que ele já vem dando nos últimos anos. E muito obrigado, Alejandro, por ter aceitado o convite e vamos à aula, né? Obrigado a você, seu Mito. Muito obrigado aí. Eu fico orgulhoso de ter sido parte dessa preceptoria aí. E, com certeza, vocês estão representando muito bem. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Tá indo? Tá indo. Foi? Agora foi. Beleza. Então, boa noite a todos vocês. Quem não me conhece, eu sou Alejandro Zapata, sou nefrologista, sou boliviano de nascimento e de formação também. Eu formei faz uns 3 anos já, fiz um ano de preceptoria e agora estamos numa fase difícil com o Covid, né, trabalhando bastante. E vamos tentar trazer essa experiência para vocês. Muito do que eu vou falar é um conhecimento que eu vou tentar levar para a prática, tá? Muitas vezes vai ter muita coisa que não é muito da nossa realidade, pelo menos não nesse tempo, mas talvez no futuro venha a fazer parte. Então, a gente vai falar sobre biomarcadores. Eu já vou começar com esse quadro aí, que é do CADOC de 2019, que fala sobre uma nova classificação, um novo modelo de lesão renal aguda, que ele vem andando ao longo desse tempo junto com os biomarcadores. Então, o que eu vou tentar abordar com vocês? O que é um biomarcador? Quais biomarcadores para a lesão renal aguda existem? Qual que é o melhor biomarcador que eu vou ter disponível para usar para os meus pacientes? Quando que eu vou precisar desse biomarcador? E o que eu vou fazer com a informação que vai me trazer o biomarcador? Então, vamos lá. Eu gosto muito de começar com esse quadro aqui, que é sobre a lesão renal aguda, né? O modelo de lesão renal aguda, ele tem sofrido umas variações ao longo dos últimos 100 anos, tá? Desde a descoberta da creatinina em 1890 até o ano 2000, que mais ou menos foi estabelecido o conceito de lesão renal aguda, a gente tinha 35 definições diferentes de lesão renal aguda. Tinha pessoas que falavam, pô, lesão renal aguda vai ser quando a creatinina subir acima de 1,5. Ah, não, quando subir acima de, sei lá, 2,5 ou 3, enfim. E foi a partir dessa classificação do Rifle, que apareceu na tela no ano 2000, que começou a se estabelecer, né? Não, lesão renal aguda, aquele conceito que você já conhece, né? Aumento de 1,5 vezes em uma semana. Aí começou a tentar se abordar a severidade, a gravidade da doença, certo? Posteriormente, viu-se que esse conceito estava demorando muito para dar o diagnóstico, em uma semana, muito tempo. Aí entrou aqui em 2005, 2010, mais ou menos, para estabelecer o conceito que a gente conhece hoje, né? Que a lesão renal aguda é o aumento da creatinina de 0,3 miligramas por decilitro, que vai representar uma perca, digamos assim, maciça, uma perca importante da função renal, de um jeito rápido, né? E, posteriormente, em 2012, o CADIGO ele juntou essas duas definições para fazer a definição do CADIGO, que pega tanto o critério de creatinina quanto o critério de diurese, que vocês já viram isso com o Diego, com o Gabriel. Eles facilitaram muito o meu trabalho hoje. Só que agora, junto com isso, vocês veem, por exemplo, vocês vão ver que se a gente fizer um paralelo com os biomarcadores que a gente tem, por exemplo, para infarto, eles têm sofrido uma evolução durante os últimos 40, 50 anos. Pô, em 1960 a gente tinha o LDH, 70 CPK, 80 CKMB,
90, 2000, a troponina, o que tem mudado a evolução da doença, né? Tem diminuído a mortalidade no diagnóstico precoce. O que tem na nefrologia? Desde 1896 até o ano 2000, só tinha creatinina e diurese. E quando o paciente acaba evoluindo para o estágio avançado, ou para uma lesão renal aguda muito importante, acaba apenas recebendo um suporte, né? Então, daí que essas novas definições, elas tentam abordar mais a fisiopatologia e elas tentam pegar a mão dos novos biomarcadores. Se vocês repararem no PubMed, nos últimos 10 anos, vocês veem que até 1990, mais ou menos, não tem muita publicação em relação a biomarcadores de lesão renal aguda. Só que daí para frente já tem 1000 papers por ano, então uma quantidade enorme de informação que eu vou tentar sintetizar aqui para vocês. Então, a lesão renal aguda é importante, principalmente porque ela vai influenciar na mortalidade. Conforme ela for mais grave, o paciente vai morrer mais. Isso a gente já viu com o Gabriel, com o Diego, etc. Mas não é apenas o aumento da mortalidade, mas também vai aumentar o tempo que esse paciente fica tanto na UTI quanto na enfermaria. Vai aumentar a chance desse paciente fazer uma doença renal crônica, porque essa lesão ela vai virar uma fibrose. E também, o fato do paciente entrar em lesão renal aguda vai aumentar a chance desse paciente precisar de hemodiálise, certo? Então, os principais desfechos vão ser esses aí que eu falei, tá? E em relação à compreensão do mecanismo fisiopatológico, a gente tem mudado o nosso conceito, tá? A gente hoje em dia entende que existem várias populações de células dentro do néfron. Essas populações que tem na parte A, que tem esses pontinhos aí, são as células renais progenitoras. Toda vez que eu tenho uma lesão, as células renais elas vão regenerar o meu túbulo, certo? E isso vai fazer com que eu normalize a minha creatinina. Se eu tiver uma lesão que seja contraste, que seja cirurgia de grande porte, se for, no caso, cirurgia cardíaca com bypass, algum outro evento isquêmico ou inflamatório, eu vou sofrer uma perca maciça de células e as células progenitoras que sobraram, elas vão se dividir para tentar repor essa quantidade de células. E quando elas não conseguirem mais fazer isso, as células restantes elas vão hipertrofiar. E como vocês podem ver do lado B desse quadrinho, no S3 tem umas células mais roxas, né? Que são os fibroblastos. Então, quando essas células regenerativas elas se esgotam, vai começar a ter um outro tipo de célula lá, que vai ser uma célula que vai induzir fibrose, deposição de colágeno, e finalmente vai fazer com que o nosso rim comece a ficar fibrótico e finalmente fique com uma doença renal crônica, etc. Então, isso aqui é um grande avanço na compreensão da fisiopatologia e a gente usa os biomarcadores também para tentar entender melhor esse mecanismo. Então, qual que é o biomarcador ideal? O biomarcador ideal é um biomarcador que ele é não invasivo, que eu posso interpretar facilmente, que ele é barato, ele é rápido, tem que ser acessível, né? Eu vou conseguir o biomarcador de uma amostra de sangue, de uma amostra de urina, ele vai ter que ter um nível de discriminação, valor preditivo, uma sensibilidade e especificidade boa, né? Isso a gente vai ver pela curva ROC, pela área abaixo da curva. Vai conseguir dar para a gente uma identificação precoce do distúrbio que eu estou tentando estudar e ainda vai dar uma ideia da etiologia da doença, da gravidade e do prognóstico, certo? Então, esse artigo que eu trago para vocês é de 2016, que foi escrito pelo Dr. Kellum. Ele fala assim, ele pegou uma quantidade enorme de pacientes num estudo retrospectivo, pegou 45 mil pacientes, separou para a coorte dele. Desses 6 mil deles, certo? Eram pacientes que eles progrediam para Cagigo 2, Cagigo 3. Dos pacientes que progrediam para Cagigo 2, Cagigo 3, ele dividiu nos pacientes que tinham uma melhora, digamos assim, precoce da creatinina, né, do lado direito, early reversal, do dia 0 ao dia 7, ou seja, o paciente que saía do Cagigo 3 nos primeiros 7 dias, e o paciente que não saía. Então, vocês já podem ver que o paciente que tem lesão renal aguda
2, 3, um terço deles, eles não vão ter uma reversão precoce, tá? Um terço deles, eles não vão, depois de 7 dias, vão continuar em lesão renal aguda. E desse terço, 26% desses 36%, eles vão virar doentes renais crônicos dependentes de hemodiálise, ou seja, nunca vão reverter a lesão renal aguda. Então, uma grande quantidade de pacientes que vai precisar de hemodiálise, principalmente esses pacientes que eles não têm uma reversão precoce. Então, com esse artigo, conseguiu ser definido 5 padrões fenotípicos de lesão renal aguda, que são esses que eu estou mostrando aí para vocês. Os pacientes que revertem, certo? E que têm uma reversão sostenida, que é esse grupo aí do meio, a reversão sostenida aqui. Desculpa. Desculpa. Isso. Os pacientes que têm uma reversão do quadro dentro dos primeiros 7 dias, mas que posteriormente eles voltam a apresentar um quadro de lesão renal aguda, mas acaba recuperando, certo? Então, paciente que recupera. Paciente que recupera, mas tem uma recaída, mas recupera de novo. Paciente que tem uma recaída e não recupera, certo? Paciente que demora para recuperar, mas acaba recuperando, e o paciente que não recupera. Então, são 5 grupos de pacientes que eles têm um prognóstico diferente ao longo do tempo, como vocês vão ver nesse próximo quadro. Ele jogou esses pacientes para avaliar a necessidade de diálise ou a evolução para a morte ao longo do tempo. Então, vocês vão ver que os pacientes, ao longo de um ano, ao longo de 365 dias, os pacientes que não revertem têm uma mortalidade péssima. E os pacientes que têm uma reversão precoce, os pacientes que revertem dentro desses primeiros 7 dias, têm um prognóstico melhor, certo? Para ver certinho nesse quadro aí. Então, a partir desse trabalho aí que nasceu aquele novo modelo que eu estou trazendo aqui para vocês, que é esse aqui. Né? Como que eu vou usar o meu biomarcador? Vai ser para eu tentar identificar esse paciente que tem melhor prognóstico e aquele outro paciente que tem pior prognóstico, para eu tentar fazer alguma intervenção que possa diminuir a chance dele virar crônico, de virar dialítico, etc. Então, nesse quadro aqui, que é do CADOC mesmo, vocês veem que tem um tipo de lesão renal aguda que ela dura 2 a 3 dias, que é a lesão renal aguda, digamos assim, precoce. Do terceiro até o 7º dia, a gente vai chamar de lesão renal aguda persistente. Do 7º dia até os 90 dias da doença renal crônica, vai chamar de doença renal aguda. É um novo termo, inclusive, que é importante de vocês conhecerem. Certo? Então, vai ter a precoce e persistente a doença renal aguda. Quando eu estou estudando os biomarcadores, qual que é o meu objetivo? Primeiro, tentar prevenir um evento. Se eu vou ter um evento que seja uma cirurgia, se o paciente vai estar exposto à circulação extracorpórea, contraste, eu vou querer saber qual paciente tem mais riscos de fazer lesão, certo? E qual paciente eu vou querer mesmo, eu vou indicar mesmo esse contraste, eu vou indicar mesmo essa cirurgia, qual que é a chance desse paciente fazer mesmo uma lesão renal aguda, mas sem ter alterado a creatinina. Às vezes vou precisar de um marcador diferente aí. Quando a lesão já aconteceu, eu vou precisar de quê? Eu vou precisar do meu feijão com arroz. Eu vou precisar de pedir uma creatinina, uma diurese, fazer a avaliação, ver um modelo de predição. Aí entra alguns biomarcadores, etc., que eu vou fazer o acompanhamento. E, finalmente, quando eu tiver essa informação de paciente que está, por exemplo, se eu vou pedir um biomarcador, que ele vai me marcar que o paciente vai evoluir para diálise, talvez eu vou querer fazer alguma intervenção para isso não acontecer. Então, eu vou usar essa informação desse jeito. Isso aqui já foi falado. Então, se a gente quiser classificar os biomarcadores pelo tipo de função e pela localização, a gente pode usar esse quadrinho aqui, que é do Traibiac, tá? Que ele fala o quê? Eu tenho um marcador de função glomerular, que é a cistatina C, a creatinina, o que eu vejo, né, de taxa de filtração glomerular, tal. De estrutura glomerular, que seria a albuminúria, que a gente vê no doente renal crônico, tanto que até a gente usa a albuminúria como critério para classificar os doentes renal crônicos em A1, 2, 3, certo? Eu vou ter um outro marcador de dano, tá? Que pode ser um dano isquêmico, se for o N-gal plasmático, pode ser um dano tubular,
se for um anegar urinário, como vocês podem ver na parte de baixo desse quadro. E eu vou ter outro tipo de biomarcador. Eu vou ter um biomarcador de paradas de ciclo celular, que é o roxinho aí, que é o TIMP2 e GFBP7, e eu vou ter outros marcadores de recuperação renal, tá? Aí tem o CCL14, tem o receptor de interferon alfa-1, tem o DKK3, etc., que eu vou falar um pouquinho também para vocês. Então, mais ou menos, a gente está tentando localizar o sítio da lesão, certo? E tentar entender qual paciente que vai evoluir mal, qual paciente que não vai evoluir da forma que a gente está esperando. Então, vamos começar falando da creatinina. Isso aqui é um tema que já trouxe uma polêmica na última vez que eu dei aula, e hoje eu vim melhor armado. A creatinina vocês já viram com o Diego. O Diego já falou para vocês quais são os fatores que vão alterar, etc. Tal. O que eu vou fazer na minha interconsulta? Cecília, por exemplo, que está na interconsulta. O que ela vai fazer? Primeira informação que você precisa ter é a creatinina de base, a função basal. Então, eu vou ter 3 abordagens para eu tentar estabelecer uma função renal basal. Tá? A dos últimos 7 dias, que juntamente com a dos últimos 7 dias vai vir dos 3 primeiros dias da internação, a creatinina da primeira internação, que ela vai mostrar mais ou menos uma foto, digamos assim, do que está acontecendo agora. Tá? A do último ano, antes dos 7 dias, né? Porque antes dos 7 dias a gente vai ter mesmo aquela basal. Se a gente tiver a sorte do paciente ter várias creatininas no último ano, a gente vai ter essa informação. E a estimativa, quando eu não tenho nada, o paciente acabou de internar, eu não tenho nada, eu vou tentar estimar uma função renal para esse paciente, tá? Isso eu vou fazer por me valendo de uma fórmula, que é a fórmula do MDRD reverso, que é essa fórmula de lá embaixo, tá? Vocês não precisam decorar nada, vocês simplesmente entram nesse site, que é esse touchcalc.com, vocês colocam a taxa de filtração glomerular de 75, a idade do paciente, ele vai te dar lá embaixo o valor de creatinina que vocês podem usar como creatinina basal. Ah, mas Ale, eu não faço isso na minha interconsulta, também não tem que fazer, tá? Isso aí, normalmente, quem usa é quem está fazendo estudo científico, quem não tem muito dado, vai fazer um estudo retrospectivo, e ele acaba pegando esses valores onde precisa apenas da idade para ter uma creatinina basal. A maior parte dos estudos retrospectivos, eles usam esse valor. Nesse quadrinho aqui, vocês vão ver no ponto 5 que a área abaixo da curva melhor para a creatinina basal é eu tirar uma média das creatininas do dia 7 até o último ano. Ou seja, se eu tiver 3 creatininas no último ano, eu vou somar as 3, que seja a primeira 1, a segunda 2, a terceira 3. Eu vou somar as 3, vai dar 6. Eu vou dividir entre 3, vai dar 2. Então, a creatinina basal desse paciente vai ser 2, certo? Se eu não tiver esse dado, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a creatinina da admissão dos últimos 7 dias antes do paciente ter admitido. Às vezes, se ele internou, sei lá, por cardiorrenal, deram 2 furosemias, aí colheram uma creatinina, enfim, tá valendo, tá? Se não tiver nada, aí até posso pegar a mão da ferição aí desse MDRD reverso, certo? Aqui temos um pequeno problema, deixa eu ver. Aí, então, ao longo do tempo, essa creatinina, ela tem trazido para a gente uma informação em relação à função renal, certo? Mas é mais fácil você interpretar essa creatinina no contexto do crônico. No contexto do paciente agudo, ela deveria refletir a taxa de filtração glomerular. Só que quando a creatinina já está começando a piorar, eu já tenho perdido mais da metade da minha função. Então, se eu fizer por exemplo, se eu usar uma fórmula de clearance no paciente agudo, eu não vou ter uma boa correlação com o clearance, tá? Isso vai ser mais difícil, que nem vocês veem nesse quadro, no caso B, que é uma rampa, tá? A parte de cima do quadro é a taxa de filtração glomerular, e a parte de baixo é a creatinina. Vocês percebem que quando o paciente já começa a perder a função renal, a creatinina nem se mexeu. Quando ele já perdeu quase tudo, que ela começa a aumentar, tá? E esse paciente com sepse, que vai demorando para ter esse diagnóstico, é o paciente que vai sofrer mais desse digamos assim, desse delay, dessa demora no diagnóstico, tá? Ah, mas Ale, eu já ouvi falar de creatinina cinética. Essa é a fórmula da creatinina cinética, vocês também não precisam decorar, tá? Você simplesmente entra no seu
QXMD, e aí vai ter uma fórmula de creatinina cinética. O que a creatinina cinética faz? Ela mede 2 pontos de creatinina, ponto X, digamos assim, a terceiro dia de internação, o sétimo dia de internação. Aí eu pego a creatinina basal e, por meio dessa fórmula que eu mostrei para vocês, ela vai calcular mais ou menos qual que é o clearance que você espera desse paciente, tá? Na prática, a gente pode até usar, não é muito complicado, se vocês prestar atenção aí, não é tão complicado não, certo? O que a gente vai ter? Desculpa. Aí, quando eu vou avaliar essa creatinina basal, eu vou ter alguns vieses. Principalmente quando o paciente está sendo admitido no UTI, ao longo da internação ele vai ganhar balanço. O balanço hídrico vai ficando positivo. Então, isso vai me afastar um pouquinho da creatinina real nesse momento para esse paciente. Da mesma forma, se o paciente é malnutrido, se o paciente tem um estado hipercatabólico, que nem o Diego falou também na aula dele, se tiver uma rabdomiólise, eu vou ter muito viés nessa creatinina, eu não vou saber qual que é a creatinina real. Então, essas são as, digamos assim, as fraquezas do nosso arroz e feijão aí. Esse quadrinho, ele é muito bom, porque ele ajuda a entender melhor. Vocês veem que na linha roxa, certo? Aqui tá com os triângulos. No dia 2, é no dia que a creatinina ela começa a subir, certo? E se vocês percebem na linha dos redondinhos, dos vermelhos, no dia que a creatinina começa a subir, a função renal do lado direito, na coluna do lado direito, já está 20%, entendeu? Já tem apenas 20 pontos de taxa de filtração glomerular. Então, quando a gente está avaliando esse paciente com alteração de creatinina, a função renal já está em queda franca, às vezes já está até recuperando, certo? Beleza. Isso aqui já falamos. Então, vamos falar um pouquinho de biomarcadores, tá? Fora a creatinina, né? O NGAL, por exemplo, ele é um marcador de dano, tá? Aqui, putz, aqui, deixa eu ver aqui. Não está dando para ver. Bom, o NGAL, ele é o biomarcador que ele depende da lipocalina associada à gelatinase, por isso que ele chama NGAL, tá? Esse biomarcador, ele é expressado em situações de sepse, tá? Quando existe algum estímulo inflamatório, qual que é a ideia do NGAL? Ele foi estudado em ratos, certo? E ele vai ser expressado pela célula tubular, por várias células do corpo, mas principalmente pela célula tubular renal. E ela vai sequestrar, ela vai quelar ferro. Quelando o ferro vai diminuir a disponibilidade do ferro para as bactérias. Então, ele vai ter um mecanismo bacteriostático, tá? E ele vai ser um bom marcador de dano tubular. Ele vai começar a acontecer quando chegar um estímulo inflamatório no túbulo renal. O NGAL, como ele é um dos biomarcadores mais antigos, ele tem sido bem estudado, bem descrito em pacientes com várias etiologias, tanto clínicas quanto cirúrgicas, certo? A gente tem também o KIM-1, tá? Que é a molécula de dano renal, de injúria renal tipo 1. O que o KIM-1 é? Ele é uma proteína de superfície do túbulo, certo? E ele vai ter a função de limpar as células apoptóticas do lúmen do túbulo, certo? Então, ele vai pegar essas células, ele vai endocitar essas células e vai fazer tipo uma limpeza. Então, quando que o KIM-1 vai estar alterado? Quando o paciente tiver um estímulo isquêmico, porque o KIM-1, ele predominantemente ele fica no túbulo contorcido proximal. Então, se existir o estímulo isquêmico, ele vai desprender, vai descolar parte desse KIM-1 e ele vai começar a aparecer na urina. Então, o KIM-1 urinário, ele vai ser um elemento de resposta à isquemia, certo? A gente tem um marcador de estresse de paradas de ciclo celular, tá? O marcador de paradas de ciclo celular, ele tem sido estudado, validado com alguns trabalhos, tá? Tem um trabalho que é o trabalho Sapphire, que ele lá por 2014 que foi feito, 2013 e 2014,
ele pegou uma coorte de pacientes e ele fez uma correlação entre os pacientes que atingiam uma lesão renal aguda e qual que era o biomarcador que alterava. Tinha paciente cirúrgico, tinha paciente clínico, tá? E eles perceberam que o que tinha a área abaixo da curva melhor eram duas moléculas, o TIMP2, certo? E o IGF-BP7. Então, eles juntaram o TIMP2 com o IGF-BP7 e fizeram um biomarcador. E eles colocaram de nome Nefrocheck, tá? Mas o que é esse TIMP2 e IGF-BP7? Eles são moléculas que elas são expressadas quando eu tenho algum estresse na célula. Tá? Então, eles são marcadores de estresse. Por exemplo, se eu tiver um quadro de sepsis, aí vou ter liberação de DAMPs, PAMPs. Os DAMPs e PAMPs eles vão chegar no túbulo e eles vão fazer com que o túbulo ele comece a expressar essas moléculas, e essas moléculas vão fazer com que a célula ela fique quietinha. Tá? No lugar dessa célula progenitora ela se dividir, ela vai se fazer de morta, digamos assim. Ela vai ficar na fase do G1, entre o G1 e o G2. Então, digamos assim, ela vai evitar que a célula se divida. Isso, num tempo curto, vai ser bom para o rim. Por quê? Porque ele não vai gastar essas células regenerativas, certo? Mas se essa lesão se perpetuar, essa célula regenerativa vai virar uma célula fibrótica ou apoptótica, ou vai se suicidar ou vai virar fibrose. Então, ele, além de ser um biomarcador precoce, para a gente determinar, inclusive, quem tem risco de ter uma lesão mais grave, ele vai ser um indicador de qual que é o paciente que vai virar fibrótico, qual que é o paciente que não vai virar fibrótico. Certo? Então, esses são os trabalhos, né? O Sapphire foi o primeiro trabalho que ele pegou uma coorte grande de pacientes, já vou mostrar para vocês, e ele identificou qual que é o melhor biomarcador, certo? Que seria, a princípio, o biomarcador de estresse. Aí fizeram um trabalho de validação e, finalmente, fizeram um trabalho de determinação de cutoff, qual que é o valor normal, certo? Então, esse quadrinho aí mostra mais ou menos as populações, tá? As populações não tinham grandes diferenças em relação à raça, em relação a comorbidades. Vocês veem que tem uma grande porcentagem de pacientes internados por causa clínica e por causa cirúrgica. Então, ele tem um bom nível de discriminação, tanto para clínico quanto para cirúrgico. Tá? Nesse quadro da esquerda, vocês conseguem avaliar a curva ROC do TIMP2 para 0,3, certo? Que é o valor de cutoff, e para 2. Então, tem uma sensibilidade e especificidade muito boa nesses níveis de cutoff. No quadro da direita, vocês conseguem identificar também qual que é o risco relativo dos pacientes desenvolverem lesão renal aguda. Se o paciente tiver um nefrocheck, um TIMP2 IGF-BP7 abaixo de 0,3, ele tem um risco muito baixo de fazer lesão. Mas se o paciente estiver com essa célula estressada, acima de 2, vocês podem ver do lado direito, ele tem mais chances de desenvolver lesão renal aguda, certo? Então, o que eles oferecem para a gente? Se eu tiver um paciente que tem chances de fazer lesão renal aguda, tem uma suspeita clínica importante, tem um score de gravidade que seja SSPS, SOFA, PASH, alto, uma chance de evoluir mal, e tiver, além disso, um TIMP, na última parte fala, né? Tiver um TIMP2 de FBP7 urinário baixo, então o risco é baixo. Se for intermediário, o risco é moderado. Se ele for intermediário e tiver as outras variáveis, o risco é alto. E se ele for positivo acima de 2, ele sempre vai ser alto. Tá? O que eu faço com essa informação? Tá? Então, o que eles fizeram? Bom, o TIMP2 e GFBP7 é bom para a gente ver quem que tem mais risco e quem que tem menos risco. Então, o que eles fizeram nesse trabalho? Esse trabalho é muito famoso, o Previac, tá? Eles pegaram pacientes submetidos a bypass, a circulação extracorpórea, e começaram a separar os pacientes nas coortes para ver o grupo de 138 pacientes de grupo de controle e 138 pacientes de grupo de intervenção, de pacientes que foram adoçados primeiro os biomarcadores e eles tinham que estar positivos, acima de 0,3, certo? E daí eu ia escolher, antes da cirurgia, se o meu paciente ele ia receber um cuidado padrão, ou seja, se eu ia manter a PAM acima de 65, a pressão venosa central de 8 a 10, se estiver estável, eu até ia manter o IECA,
ou se eu ia fazer umas medidas intensivas, aplicando todas as medidas do Cagigo quando ele tinha o risco alto acima de 2, do nefrocheque. Ou seja, ele vai evitar fazer nefrotoxicidade desse paciente, ele vai, no grupo intervenção, ele vai tirar IECA de todos os pacientes do grupo intervenção, ele vai monitorar de perto esse débito urinário, vai evitar hiperglicemia, certo? Vai evitar fazer contraste, e o que fez mais diferença, vai passar pico nesses pacientes. Já vão fazer uma monitorização invasiva e vamos ver o que acontece. Então, o que foi que aconteceu? Aqui é para ver que as populações não tinham grandes diferenças, né? Tinha pacientes graves, tinha pacientes diabéticos, etc. Certo? Isso aqui em relação à quantidade de medicações que os pacientes receberam. Quando o paciente tinha um VVS, por exemplo, alterado, muito alto, ele já prescrevia líquido, certo? Prescrevia volume, isso no grupo intervenção. Se estiver normal, ele já ia para o índice cardíaco, que esses parâmetros eu consigo ter pelo pico, certo? Se eu tiver um índice cardíaco baixo, aí já entro com dobutamina. Então, já entra dobutamina, beleza. O índice cardíaco tá bom? Vamos ver a PAM. A PAM está baixa, já entro com Nora. A PAM melhorou, beleza. Então, eu atingi os salvos, beleza. Então, eu vou continuar a fazer a randomização, eu vou continuar avaliando esse paciente a cada 3 horas. E no grupo padrão, eu apenas fazia o controle de PM acima de 65, nada invasivo, tá? Então, o desfecho desse trabalho foi quem evoluiu para lesão renal aguda após 72 horas, tá? A princípio, ninguém tinha, só tinha o biomarcador alterado, e aí era para ver qual paciente que evoluía para lesão renal aguda. Aí tinha o grupo que tinha feito a abordagem padrão e o grupo da abordagem de intervenção, certo? O que chamou a atenção aqui nesse trabalho? Comecei um pouquinho mais rápido. Os pacientes que receberam as medidas invasivas, eles desenvolveram menos lesão renal aguda. Ou seja, eu consegui diminuir a chance desse paciente ficar grave com as medidas mais invasivas, nessa coorte de paciente cardíaco. Muito cuidado com a interpretação das populações. Tá? Esse paciente cardíaco, paciente grave, que tem um TIMP2 acima de 2, certo? Aí eu vou fazer a intervenção e esse paciente vai fazer menos lesão renal aguda. Aí vocês veem nesse quadro que o grupo intervenção ele recebeu mais dobuta, recebeu mais epinefrina, nora a mesma quantidade, certo? Eles receberam a mesma quantidade de volume. Eles receberam menos IECA, né, porque já chegamos diminuindo a quantidade de IECA 48 horas antes, etc. Então, isso fez uma diferença, no final das contas, nos resultados, principalmente na evolução do paciente para quadro de lesão renal aguda. Infelizmente, não fez diferença na mortalidade, nem na evolução para diálise, nem em outras causas. Então, demonstrou-se que tem uma validade de você fazer essa intervenção, mas tem que ser um pouquinho mais bem estudada. Esse aqui é outro trabalho que ele apareceu depois do Previac, que o Big Pack é bem parecido o desenho. Eu pego o paciente que vai ser submetido à cirurgia maior abdominal, certo? Sim, aí eu pego 135 pacientes, eu vou discriminar os pacientes pelo TIMP2 e GFBP7, pacientes que têm nefrocheque acima de 0,3, aí eu vou randomizar em dois grupos, de 62 pacientes cada, que vão receber intervenção. Qual que é a intervenção? A intervenção nesses pacientes de cirurgia abdominal maior é eu manter uma pressão venosa central com volume. Então, se eu tiver critérios de hipervolemia, eu vou suspender a administração da intervenção aí. Por exemplo, se o paciente tiver uma PVC abaixo de 5, aí eu vou começar 5 ml por quilo de solução hidroeletrolítica balanceada por 3 horas. Aí ele atingiu o alvo, aí eu vou medir novamente a PVC. A PVC passou de 10, beleza, já está ressuscitado. Se ele tiver, para eu fazer essa intervenção, o paciente tinha que ter uma PVC abaixo de 10, que é o critério 1 da exclusão, né? Abaixo de 10, e um dos dois critérios do 2 ao 5, ou seja, tem que ter, além da PVC baixa, uma cava compressível, um VVS alterado, né, que está mostrando que está cabendo volume, um leg racing test positivo, um fluid challenge positivo. Tá? Então, o paciente que realmente eu tenho 2 parâmetros que estão me mostrando que está hipovolêmico, eu vou fazer uma
uma administração de volume mais intensiva, certo? Vocês veem que não tem diferença nas populações desse trabalho, tá? Vamos lá. Aqui. Então, os pacientes que receberam a intervenção, eles realmente tiveram uma tendência a não ter tanta lesão renal aguda quanto os outros pacientes, certo? Se vocês veem na tabela da direita, onde dá para ver o P, dá para ver que os pacientes evoluíram menos graves, certo? Para aqui estágio 2 e estágio 3. E a elevação de creatinina foi menos ostensiva nos pacientes que receberam a intervenção. A gente já sabia essa informação saiu um trabalho no New England que a gente já sabia que esses pacientes mereciam mesmo mais volume, certo? Mas eu consigo discriminar melhor aplicando o TIMP2, aplicando esse biomarcador, para saber qual paciente mesmo que eu vou fazer essa intervenção. E aplicando uma monitorização invasiva. Aqui deu para ver mais claramente qual que foi a diferença na evolução sobre os estágios do CAGIGO, né? Vocês veem que tem grande diferença no estágio 2, 3, para os pacientes que evoluíram para a AC, dependendo da intervenção. Vocês veem que o quadrinho mais escuro é intervenção. No segundo grupo de coluna, dá para ver bem a diferença dos pacientes que realmente fizeram lesão renal aguda. É um trabalhinho para ser visto com calma, tá? E, além disso, teve uma diminuição no tempo de internação nesses pacientes. Então, o paciente que eu ressuscitei melhor, ele ficou menos dias na UTI. Querendo ou não, isso é um desfecho importante. Certo? Vamos falar de marcadores de dano persistente. Marcador de dano persistente, essa é uma coisa nova que eu trago para vocês, é o CCL14, que, logicamente, não vai vir nada no meu quadro, mas eu vou explicar aqui a fisiopatologia bonitinho. O CCL14, ele é um marcador inflamatório, tá? Ele é um marcador inflamatório que ele é produzido em resposta a mediadores inflamatórios profibróticos, que nem o fator de necrose tumoral alfa. Então, o que acontece? Quando eu tenho um paciente que não responde após 3 dias de lesão renal, de lesão renal grave, eu tenho que ter alguma ferramenta que me fale, esse paciente não vai responder mesmo. Ele vai evoluir naquele fenótipo dos pacientes que não respondem ou dos que respondem e volta a piorar. Beleza. Então, esse marcador aí, o que ele faz? Ele é uma quimiocina, tá? Ele vai ser liberado pelas células do túbulo e ele vai chamar os monócitos que eles vêm pelo polo vascular. Os monócitos vão entrar no interstício, eles vão se dividir, vão se diferenciar em células fibróticas, em macrófagos, etc., e eles vão perpetuar a inflamação nesses pacientes. Então, os pacientes que têm positivo CCL14 são os pacientes que não vão responder rapidamente às nossas medidas. Esses pacientes, às vezes, o que eu posso fazer? Se eu adoçar um CCL14 no 4º dia da internação, um paciente que está piorando creatinina, às vezes já vou conseguir indicar diálise, certo? E esse trabalho, que foi o que descreveu o CCL14, ele saiu ano passado, 2020, o estudo Ruby, tá? O estudo Ruby, ele também pegou 21 hospitais, tá? Fez uma cote de pacientes, mais ou menos de 330 pacientes, aí separou entre pacientes que faziam lesão renal aguda severa, que é aquela que eu falei para vocês que demora mais do que 3 dias, e aqui demorava menos do que 3 dias. Aí, aqui nesse quadro dá para ver que não teve diferença entre as populações, certo? E aí eles escolheram o biomarcador que tinha melhor correlação com a progressão para lesão renal aguda persistente. Aí, do lado direito do quadro, vocês podem ver, né? O que tem uma área abaixo da curva melhor é o CCL14. Lá para baixo tem a cistatina C, tem a proencefalina, e a tabelinha da esquerda mostra que, inclusive, o nefrocheck ele não foi tão bom como o marcador de dano persistente. Então, realmente, esse CCL14 ele parece ser um pouquinho melhor para aqueles pacientes que não vão responder a essas outras medidas. Então, o que eu faço com essa informação? Como eu falei para vocês, eu pegando essa informação de um paciente que tem AC persistente com CCL14 positivo, eu posso mudar as minhas intervenções. Eu posso fazer uma monitorização hemodinâmica melhor, eu posso ser um pouquinho mais precoce, mais agressivo na ressuscitação desse paciente, eu posso
inclusive, mexer no timing da minha diálise. Às vezes eu posso fazer mais algum teste, um teste de estresse, por exemplo, para decidir se já vou dialisar esse paciente ou não, etc. Então, vai ajudar a discriminar qual paciente que vai ter pior prognóstico, qual paciente que eu vou logo precisar de medidas mais invasivas, certo? E na época do Covid? Na época do Covid, está faltando recurso aqui e ali. O que eu vou ter no Hospital São Paulo para fazer? Eu não tenho, infelizmente, eu não tenho CCL14, eu não tenho Kim1, Menigal, não tenho, Nefrocheck, só tenho o Einstein, que eu sei que está fazendo. Eu vou ter furosemida. Então, furosemida, ela é um diurético, né? Que a gente usa para estimular a alça de Henle, para o paciente ter um débito urinário para manejo de balanço, tá? Mas nesse caso, eu não vou usar ela como diurético, mas vou usar como fator avaliador do eixo do rim. Como que é a fisiologia da furosemida? Quando eu dou furosemida, ela entra no sangue, ela gruda na albumina e viaja com a albumina até o túbulo contorcido proximal. No túbulo contorcido proximal, tem um transportador de ânions inorgânicos, que ele pega a furosemida, tira da albumina e joga para o túbulo, certo? Então, para a furosemida atingir a alça de Henle, eu tenho que ter túbulo contorcido proximal. Aí ela chega na alça de Henle, vai chegar na alça de Henle, vai atravessar a membrana, ela vai inibir a TPase de sódio e potássio e indiretamente vai inibir o transportador 2-cloreto sódio e potássio. E aí o paciente vai urinar, certo? Então, quando eu dou uma dose de furosemida de estresse, na verdade, eu vou estar avaliando o eixo. Eu não estou avaliando se o paciente vai responder ou não à furosemida, tá? Que muitas vezes a gente tem essa confusão mesmo. Eu vou fazer o teste de estresse e depois eu vou deixar, se ele responder, eu vou deixar 2 ampolas de 6 em 6. Não é assim, tá? Então, vamos ver esse trabalho aqui. Esse trabalho sobre o teste de estresse com furosemida, ele pegou pacientes CADIGO 1, CADIGO 2, certo? Que tinha uma alteração na creatinina sérica, e ele administrou uma dose de furosemida de 1 a 1,5 miligramas por quilo, tá? Ele excluiu os pacientes CADIGO 3. Primeira coisa, eu vou usar no paciente CADIGO 1, CADIGO 2. Aí eu dou ira leve e moderada. Eu vou administrar 1 miligrama por quilo de furosemida ou 1,5 miligrama no paciente que já usava, certo? Aí, fazendo essa dose, o que eu estou fazendo? Eu estou garantindo que a furosemida é suficiente para se distribuir pelo corpo, para se grudar na albumina e para chegar lá na alça de Henle, se o paciente tiver eixo, certo? Aí eu vou dar essa dose de furosemida, se o paciente tiver uma diuresia após 2 horas de 200 ml, eu vou ter isso como um marcador que o paciente tem o eixo preservado, ou seja, que talvez esse paciente não vai evoluir para estágio 3, talvez esse paciente, como foi visto nesse trabalho, não vai precisar de hemodiálise. Então, nesse trabalho, eles compararam, inclusive, o teste de estresse com furosemida com outros biomarcadores, inclusive com TIMP2. E viu-se que na predição, por exemplo, de progressão para CADIGO 3, a área abaixo da curva é muito boa, 0,87, certo? Às vezes eu tenho esse paciente aí que eu não sei se ele vai evoluir bem ou vai evoluir mal. Aí é o momento de usar essa furosemida, né? Mas tem que estar euvolêmico, não pode estar desidratado. Se o paciente vai precisar ou não de hemodiálise, também serve como discriminador para indicar diálise ou não, tá? Ele tem uma área abaixo da curva, inclusive, muito boa. Na predição de mortalidade, ele também é bom, tá? Ele só fica devendo mesmo um pouquinho. Na predição de mortalidade, ele é muito bom, e na predição de evento composto de evolução para CADIGO 3 e morte, ele é muito bom também. Tá? Então, a princípio, é um biomarcador que, inclusive, se eu usar ele juntamente com os outros biomarcadores, como dá para ver nesse quadrinho, junto com o NGAL, junto com o TIMP2, ele vai, inclusive, aumentar a área abaixo da curva dos outros biomarcadores. Então, é muito bom, isso tem muita vantagem, né? Melhor do que muitos biomarcadores para determinar qual que o paciente que vai progredir para KIM3, qual que o paciente que vai precisar de hemodiálise, qual que o paciente que vai evoluir mal, que vai morrer, etc. Sozinho, inclusive, é melhor, mas junto com os outros, ele melhora os outros ainda, certo?
Beleza, gente. Então, como que eu vou usar esses biomarcadores? Eu já sei como que funciona esse modelo, tá? Esse modelo aqui, ele vai me mostrar o paciente que tem melhor prognóstico, o paciente que tem pior prognóstico. Aí, o paciente que tem pior prognóstico é o que tem essa lesão renal aguda mais do que 3 dias. Beleza. O que eu vou fazer nesses pacientes? Então, saiu essa diretriz no ano 2020, no ano passado, sobre os biomarcadores na lesão renal aguda, pelo mesmo grupo do CADOC, certo? E eles lançaram algumas recomendações interessantes, tá? Essa assim, em relação à avaliação de risco para lesão renal aguda, que ele fala? Você vai ter que escolher bem o seu paciente para você pedir um biomarcador. Tem que ser um paciente que tenha risco, mas ao mesmo tempo tem que existir um risco inerente ao evento que eu vou expor esse paciente, ou seja, uma cirurgia de grande porte, uma circulação extracorpórea ou uma medicação nefrotóxica, é esse paciente que eu vou querer estudar. Então, por exemplo, ele propõe o seguinte modelo: eu vou ver a minha população, certo? Dependendo da frequência de lesão renal aguda que eu tenha, e eu vou separar a população de alto risco. Qual que é a população de alto risco brasileira? Paciente diabético, mal aderente, paciente hipertenso, eu vou ter muito paciente de alto risco, tá? Aí tem o fator educação, que também o paciente às vezes não adere às medicações e tal, vai ter uma limitação aí. Esse paciente vai estar em risco se eu expor esse paciente agudamente a alguma medicação, a um estudo contrastado, a uma cirurgia ou alguma outra doença. O que eu vou fazer com esse paciente? Eu vou fazer o ABCD da avaliação renal. Eu vou ver se o paciente já teve lesão renal aguda, eu vou ver como que estão os níveis pressóricos, como que ele fica em casa, como que ele está controladinho. Eu vou ver se ele já tem doença renal crônica. Eu vou ver a creatinina basal dele. Eu vou ver que drogas que ele usa, que drogas que eu posso tirar. Vou pedir uma urina 1 dipstick para ver como que está a albumina, se ele tem um biomarcador de estrutura glomerular aí, certo? Eu vou fazer meu feijão com arroz. Eu vou fazer a minha folha verde, vou pegar os antecedentes, eu vou pegar essa creatinina de base e raiz, e eu vou propor algumas mudanças, que são as 4 M's de lá embaixo. Eu vou ajustar a medicação do paciente. Se ele não precisar de exame contrastado, eu vou minimizar a exposição dele, tá? Eu vou passar a mensagem para a equipe toda, para eles ficarem cientes, e às vezes até vou querer monitorizar mais de perto esse paciente, tá? Então, a recomendação 1 é escolher bem o paciente, fazer um KHA, que é a avaliação de saúde renal, certo? É uma recomendação grau B forte. Daí eu vou solicitar um biomarcador, dependendo do tipo de estudo que foi feito. Normalmente ele te sugere apenas pedir a creatinina, pedir uma urina 1. Se eu precisar muito, posso pedir uma cistatina C, se tiver alguma limitação com a creatinina, posso pegar mão de equações, certo? Eu pedir uma urina 1, sempre importante, vai ter uns outros marcadores mais específicos, como o DKK3, que é esse aí, certo? E se o paciente não for ficar exposto a esses insultos, é melhor nem fazer nada, tá? Não tem risco a ser avaliado. Aí, em relação à predição e prevenção, ele recomenda você pegar mão desses trabalhos que eu mostrei para vocês, Previac, Big Pack, e usar essas recomendações nessas populações. Por exemplo, cirurgia grande abdominal, vamos fazer uma laparô, o paciente tem um TIMP2 alto, eu vou fazer controle de PVC, eu vou hidratar mais esse cara. O paciente vai fazer SEC sei lá, vai trocar a válvula mitral, e vai precisar de uma SEC. Aí vou pedir um nefrocheck e, dependendo disso, eu vou dar mais ou menos dobuta, vou dar NOR, etc. Vou passar uma pica, certo? Isso a gente consegue fazer. Eu vou tentar fazer uma avaliação combinada juntamente com a minha avaliação clínica nesses casos. Para a parte de diagnóstico, ele já é um pouquinho mais, digamos assim, ousado, tá? Ele já quer dividir, já quer pegar os CAGIGO 1 e dividir nos que tem CAGIGO 1 e não tem alteração de creatinina, ou seja, paciente que não tem creatinina normal, que está urinando normal, mas que tem biomarcador alterado. Esse já é CAGIGO 1. Ele quer propor essa mudança na classificação. CAGIGO 1 é esse. CAGIGO 1A, aquele paciente que tem um marcador normal, mas tem a creatinina elevada, débito urinário diminuído, que a gente conhece, tá? Paciente 1B, que seria o pior, que tem a creatinina elevada e, além disso, tem um marcador alterado. Por exemplo, se o paciente tiver um NGAL normal,
com creatinina, N-gal alterado com creatinina normal, ele tem 4 vezes mais chances de fazer lesão renal aguda, segundo alguns trabalhos. Mesma coisa com o tipo 2. Se ele tiver um nefrocheque positivo com creatinina normal, ele mesmo assim ele pode ter uma possibilidade de progressão de lesão renal a longo prazo, certo? Então, alguns biomarcadores seriados, eles podem guiar o manejo da AC, mas isso certamente a gente não vai conseguir fazer, tá? Avaliação clínica de biomarcadores, eles podem identificar a necessidade de hemodiálise, aí é onde entra o teste de estresse com furosemida, os marcadores de dano, NIGAL, score preditivo, cistatina C, muitas vezes eles vão auxiliar na indicação de diálise desses pacientes. Paciente mais grave, que às vezes fica aí meia boca, eu faço um teste de estresse, putz, o túbulo não respondeu, vai ter que dialisar, já vou correr atrás desse balanço logo, se ele não estiver muito instável. A recuperação de função também temos, tá? Tem biomarcadores de recuperação de função, como eu mostrei para vocês, tá? Os mais descritos são a proencefalina plasmática, o N-gal plasmático, o CCL14 urinário e o DKK3 urinário, tá? Ainda não existe biomarcador para doença renal aguda, aquela lesão renal que acontece além dos 7 dias, não tem biomarcador para isso, isso é um buraco, tá? Uma lagoa gigante que tem que ser preenchida nos próximos anos, e que os biomarcadores de estagiamento de DRC eles podem ser introduzidos na avaliação. Por exemplo, tem alguns biomarcadores que se eles positivarem no dia 1, quer dizer que esse paciente vai evoluir para doença renal crônica. Então, eu posso pegar mão desse biomarcador de doença renal crônica para avaliar na lesão renal aguda e na doença renal aguda, para saber se esse paciente vai ficar crônico mesmo, se está fibrosando. Quais são esses biomarcadores? Interleucina 8, interleucina 18, o receptor do TNF do tipo 1. No primeiro dia, eles estão correlacionados com uma recuperação lenta de 60 dias. Esse paciente vai precisar de ser acompanhado mais de perto, certo? Na cistatina C, quando eu estou tirando o paciente de hemodiálise, eu peço uma cistatina C, ele é um bom preditor de doença renal crônica, se ela vier alterado. Aí tem mais um estudo aí, que é esse Frog Study, que ele, mesmo assim, ele pegou vários biomarcadores e não deu um desfecho positivo. Voltando no nosso modelo, que agora já está atualizado, de 2000 para frente, a gente teve algumas mudanças, né? Então, tem esses marcadores funcionais, tem a cistatina C, tem a albuminúria, isso saiu do TRIBIAC, tem o marcador de estresse, que é a da parada de ciclo celular, tem marcadores de dano novos, os mais importantes, Senegal, interleucina 18, KIM1, que eu falei para vocês, tem marcadores de dano e progressão, de lesão renal aguda persistente e progressão, que é a proencefalina, CCL14, DKK3, certo? Isso leva para a gente tirar por terra alguns mitos, né? Por exemplo, a lesão renal ela é reversível? Ela sempre é irreversível, tá? Porque o meu desfecho é creatinina. Muitas vezes eu não vou alterar a creatinina, mas eu já gastei célula regeneradora, então irreversível. Essa célula dividiu, já perdeu poder, né? Esse túbulo ele não tem um poder de regeneração tão alto, tá? Então, o paciente que é exposto a lesões subsequentes, ele vai acabar ficando renal crônico, tá? Os pacientes que melhoram a função depois de muitas lesões, eles vão acabar fazendo uma hipertrofia das células sobreviventes, tá? E não vão ser substituídas essas células, porque quando esgotarem as células progenitoras, vai começar a hipertrofiar as células que sobraram, né? E o fato é que depois do paciente ter uma lesão renal aguda, por conta da perca maciça de células, ele vai acabar, inevitavelmente, evoluindo para doença renal crônica se ele for muito exposto aos insultos, né? Então, qual que seria o alvo dessas intervenções? Seria tentar aumentar a sobrevida das células progenitoras, tentar preservar esse poder de regeneração das progenitoras, certo? Isso vai ampliar o nosso modelo no futuro, no modelo que, além das características fenotípicas da lesão renal aguda, ele consiga falar para a gente algumas intervenções que eu posso fazer. Eu já consiga falar, se esse paciente está fazendo lesão renal aguda, tem tal biomarcador, vai virar crônico, vai dialisar. É só ficar de olho, só esperar que vai acontecer isso. Aí o paciente recuperou precocemente, tem o TIMP2 baixo.
bom prognóstico, alta da nefro, entendeu? Então, realmente, esses biomarcadores, eles vieram para ficar, eles vieram para ajudar no nosso dia a dia, certo? Eu acho que eu respondi essas perguntas, né, que tinha um biomarcador, né, essas substâncias que vão ser muito úteis para a gente. Biomarcadores tem vários tipos, que a gente já falou. Melhor biomarcador, ele não existe, depende do momento da lesão renal aguda, e eu vou precisar deles dependendo do momento da lesão renal aguda que eu esteja avaliando o meu paciente. E essa informação serve para quê? Para escolher melhor o diagnóstico, tratamento e prevenção da lesão renal aguda. Muito obrigado, gente. Boa, Ale. Deixa eu abrir aqui. E aí, gente? Muito bom, cara. Entender que agora tem algo a mais, né, pra gente manejar a lesão renal aguda, né? Mas até lá, o que eu achei interessante foi o seguinte, que é fazer o beabá, né? Fazer o beabá bem feito. Às vezes a gente tem uma impressão de que é um trabalho meio que à toa, mas não é. Não é. Muitas interconsultas que solicitam, a prescrição tá bizarra, tá dose de antibiótico incorrigida, tá nefrotóxico que esquecem. São coisas que realmente tem que ter o nosso olhar e que fazem a diferença, né? Como você mostrou, naqueles que, se a gente pudesse ver quais teriam maior risco de desenvolver lesão renal aguda, considerando o biomarcador, a intervenção é você só ser mais atento, é você fazer o básico, né? Não deixar passar algo muito grotesco. É você fazer o seu trabalho, que a gente faz na IC de Uhum, todo dia, né? Agora, exatamente. aproveitar aqui que temos uma pergunta. O Iago tem uma pergunta, acho. Oi, Vai. doutor, tudo bem? Muito boa aula. Eu queria saber se tem alguma aplicação para o NephroCheck que não seja para paciente em pós-operatório de cirurgia cardíaca. Se a gente consegue jogar isso em sepse. E eu queria emendar outra pergunta também, mais para quem tem experiência, né? Como que vocês lidam no dia a dia com o Enigal? Nos hospitais que tem? Porque eu acho que no HRI não tem, né? E lá no São Paulo também a gente não tem. Como que é o dia a dia com o Enigal, por exemplo. Bom, Iago, o Enigal, ele tem sido bem estudado ao longo do tempo. O problema com o Enigal é que ele é caro. Então, você não vai ver usar muito Enigal por aí. Acho que eu vi uma vez um dos médicos do Einstein pedirem para alguma situação que ele tinha muita dúvida e realmente para ser mais precoce na hora do diagnóstico. Tá? Então, na prática mesmo, o